apareceu o deputado ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro. Os dois posavam para fotos no intervalo da partida entre Brasil e Suíça, num dos estádios lá do Catar. A agenda oficial do parlamentar registrou ontem que ele teria 2 compromissos em Brasília. Na parte da manhã, seriam esses compromissos. E aí, nas redes sociais, a presença de Eduardo no jogo foi criticada por apoiadores que reclamaram que o filho do presidente está curtindo a vida, enquanto esses apoiadores de Bolsonaro, muitos deles estão aí em frente a quartéis, e aí com esse tempo que tem chovido bastante em algumas regiões do país, a gente vê algumas cenas como essa aí que as imagens estão demonstrando, né? Enquanto deixa seus militantes golpistas tomando chuva na frente do quartel, Bananinha está vendo a Copa no Catar, escreveu o deputado federal eleito Guilherme Boulos, o Josias. Bom, foi um dos fatos mais comentados nas redes, a presença de Eduardo no Catar. Finalmente aconteceu o golpe, né? O Eduardo Bolsonaro invadiu lá o camarote da FIFA na Copa do Mundo. Ele foi filmado pelas lentes da FIFA, torcendo lá pelo Screte Canarinho, e ele sinalizou aos patriotas de porta de quartel que já podem voltar para casa, o golpe já aconteceu. Porque ele expôs lá, é como se o 03 expusesse a sua pose de 171. Então, ele revelou que aquela crença bolsonarista, numa virada de mesa iminente, é só mais um conto do vigário em que os devotos do mito caíram. Os militares não vão invadir o TSE, mas o WhatsApp já foi invadido por uma euforia de cabeça para baixo, né? E não foi por falta de aviso, viu, Diego? São Pedro vinha tentando há semanas afundar esse ânimo antidemocrático sob chuvas e trovoadas, né? O diabo é que o general Braga Neto, numa saída lá de uma conversa com o Jair, o Messias, ele tinha feito dias atrás um apelo dramático lá no cercadinho: não percam a fé. Agora, eu acho que Deus deu uma evidência aí de que está mesmo acima de todos, porque o Eduardo Bolsonaro, com o golpismo indo a pique aqui no Brasil, ele achou que seria uma boa ideia trocar o expediente inóspito lá da Câmara dos Deputados por essa euforia de uma arquibancada remunerada, né? Porque não consta que ele tenha, que ele abriu mão do salário. Os brasileiros de bem, com os pés ali já afundados na lama, porque está chovendo muito no Rio, em Brasília, em São Paulo, eles estavam renegando a Copa. Diziam que a hora era de luta e não de festa. De repente, o terceiro príncipe com a sua princesa foram lá filmados no Catar, em pleno Brasil e Suíça. É como se o casal real, Diego, tocasse os clarins do golpe ali sobre um telhado de vidro, e essa cena vale como um choque de realidade, a meu ver. O bolsonarismo odeia a realidade, mas a realidade ainda é o único lugar onde os golpistas podem encontrar um teto de verdade, uma caminha quentinha. É hora de sair do quartel e voltar para casa. Eu acho impossível acabar com o orçamento secreto. Ele já está praticamente institucionalizado, seja com o nome de orçamento secreto, emendas do relator. A gente tem um problema aqui no Brasil que está ficando cada vez pior, que é o grande número de partidos políticos, né? Se vocês me permitem, eu vou voltar um pouco. Mas isso acaba tornando a política extremamente personalista, e o presidente ele tem que ceder não mais a um pequeno grupo partidário, fazer uma coalizão com um pequeno grupo partidário, mas sim a vários grupos, a vários pequenos grupos que representam pequenos interesses ou grandes interesses, dependendo de quem está na frente. E eu sempre lembro desses dados, assim, porque em 1998, os 5 maiores partidos da República tinham 87% dos votos nas eleições presidenciais. Isso é muita coisa. Em 2018, esses mesmos partidos tiveram 34%, então caiu praticamente pela metade o número de votos em partidos políticos. E aí vai acontecendo aquele movimento que a gente vê na política brasileira, que é muito intenso, que é quando o presidencialismo de coalizão, que é justamente esse presidencialismo de coligação, ele parte para o fisiologismo. E a gente vê esse fisiologismo elevado à enésima potência quando a gente vê orçamento secreto. Então, do jeito que está a política hoje, com essa alta fragmentação partidária e com essa baixa força partidária, é praticamente impossível o STF acabar com esse tipo de relação, né? E o Lira
tem articulado muito bem, não importa se no governo Jair Bolsonaro ele era contra o Lula, se o Lula falou dele durante a campanha, ele tem se mostrado um dos grandes articuladores políticos nacionais, a ponto de conseguir transitar de um governo de direita para um governo de esquerda com a maior tranquilidade e ainda detendo todo o poder nas mãos dele, né? Então, assim, o STF não vai conseguir acabar com isso e agora tem que ver qual vai ser o preço disso tudo para manter, para conseguir aprovar a PEC da transição, mas o orçamento secreto não vai acabar. Foi institucionalizado no governo Bolsonaro e deve continuar no governo Lula, porque é o preço que o Lira quer, né? E o Lira está mandando no país. Então, é uma perversão e o Supremo, provocado, instado a se pronunciar, a julgar esta perversão. Houve uma decisão inicial da relatora, a ministra Rosa Weber, em que ela disse claramente que era inconstitucional, suspendeu o pagamento. Depois os parlamentares se movimentaram, fingiram, simularam uma pseudo-transparência, liberaram o pagamento, tudo isso em decisões liminares. Está lá o mérito por ser julgado. E o Supremo não julga. O Supremo vai protelando de modo que isso ganhe ares de fato consumado. E aí ficamos nós na dependência do Centrão. E eu queria lembrar que esse Centrão, isto é um grupo que vem desde o Congresso Constituinte, foi formado nessa base do é dando que se recebe. Inclusive, essa expressão retirada da oração de São Francisco passou a simbolizar uma prática profana mesmo, a exigência de vantagens lícitas e, sobretudo, ilícitas em troca de apoio político no Legislativo. Quem lançou essa moda foi o Roberto Cardoso Alves, um deputado que era do PMDB de São Paulo, que já morreu, inclusive. O Robertão, como ele era chamado, ele inaugurou essa facção franciscana do fisiologismo em março de 1988, na época, como disse, do Congresso Constituinte, quando estava se discutindo a prorrogação do mandato do então presidente José Sarney para 5 anos. E foi dando o que o Sarney recebeu, e essa moda perdura até hoje. Nós estamos convivendo com esse vocábulo governabilidade que ganhou um sentido gangsterístico, né? E agora, um orçamento que tem 96% das suas rubricas engessadas, são de uma execução obrigatória, salário, pagamento de despesas das quais o governo não pode prescindir, e só tem 6% que estão sujeitos à vontade do governante. E desses 6%, o Centrão se apropria de um pedaço e quer gastar esse pedaço no ano que vem. Serão 19,4 bilhões de reais, quase 20 bilhões de reais, nas mãos do Arthur Lira e também, é preciso dizer, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. São os dois que organizam a fila da distribuição desses recursos. Isto é uma abjeção. E o silêncio do Supremo faz da abjeção uma realidade institucionalizada. O Supremo, com este silêncio, Diego, ele perde a supremacia. Qual